O direito administrativo estabelece normas e princípios que orientam a organização, o funcionamento e o controle das funções administrativas do Estado. Certo. Ele tem como objetivo assegurar que as funções administrativas sejam realizadas de forma eficiente, transparente e em conformidade com o ordenamento jurídico. 2. O objeto do direito administrativo é a disciplina da função administrativa, abrangendo a estrutura e o funcionamento dos órgãos públicos. Certo. Ele regula as relações jurídicas entre a administração pública e os particulares, bem como aquelas estabelecidas internamente entre os órgãos e agentes públicos, sempre com o objetivo de garantir a eficiência, a legalidade e o interesse público. 3. As fontes do direito administrativo são os meios pelos quais se formam e se expressam as normas administrativas, lei, jurisprudência, doutrina, costumes, princípios gerais do direito e direitos suplantados. Errado. Os direitos suplantados não são reconhecidos como uma fonte do direito administrativo. As fontes do direito administrativo incluem lei, normas de origem legislativa que regulam diretamente a atuação administrativa. Jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais que orientam ou vinculam a administração. Doutrina, produção acadêmica e jurídica que contribui para a interpretação e aplicação das normas. Costumes, práticas reiteradas que, em casos específicos, podem complementar lacunas normativas. Princípios gerais do direito, regras fundamentais que orientam a aplicação do direito administrativo, mesmo quando não expressamente previstos. 4. O ato administrativo é uma manifestação bilateral da vontade da administração pública que tem como objetivo criar, modificar, extinguir ou declarar direitos e obrigações. Errado. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos, como criar, modificar, extinguir ou declarar direitos e obrigações no âmbito administrativo. A bilateralidade é característica dos contratos administrativos, não dos atos administrativos. Os atos administrativos decorrem de um único polo de manifestação de vontade, enquanto os contratos pressupõem o consenso entre as partes. 5. A competência é um dos requisitos legais de validade de um ato administrativo que tem objetivo legal e público do ato, que deve sempre buscar o interesse coletivo. Errado. A competência é, de fato, um dos requisitos de validade de um ato administrativo, mas ela não se refere ao objetivo do ato. A competência diz respeito à atribuição legal conferida ao agente público para praticar o ato administrativo, ou seja, quem tem a legitimidade para atuar em determinada situação. O requisito que trata do objetivo legal e público do ato, sempre voltado ao interesse coletivo, é o finalidade. 6. Um atributo dos atos administrativos é presunção de legitimidade, ou seja, o ato é presumido válido até que se prove o contrário. Certo. A presunção de legitimidade é, de fato, um atributo dos atos administrativos. Ela significa que o ato administrativo é considerado válido e conforme a lei até que se prove o contrário. Esse atributo decorre da presunção de que a administração pública age em conformidade com a legalidade. Esse atributo possui duas vertentes. Presunção de legalidade. Supõe-se que o ato foi praticado em conformidade com a lei. Presunção de veracidade. Consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela administração pública. A presunção de legitimidade é relativa a juris tantum, ou seja, pode ser contestada e afastada mediante prova em contrário. 7. Os atos administrativos podem ser classificados quanto ao alcance em gerais dirigidos a todos ou individuais dirigidos a uma pessoa ou grupo específico. Certo. Os atos administrativos podem ser classificados quanto ao seu alcance em atos gerais, são aqueles que têm como destinatários um grupo indeterminado de pessoas, ou seja, dirigem-se a todos que se encontrem em determinada situação. Exemplo, um decreto que regulamenta uma lei. Atos individuais, são aqueles que possuem destinatários determinados, como uma pessoa ou um grupo específico. Exemplo, uma licença para construção emitida para um cidadão.
8. Em relação à espécie, os atos que certificam ou atestam uma situação, como certidões e atestados, são ordinatórios. Errado. Os atos administrativos que certificam ou atestam uma situação, como certidões e atestados, são classificados como declaração, e não ordinatórios. Atos declaratórios são aqueles que reconhecem e atestam uma situação preexistente, ou seja, não criam nem modificam direitos, apenas reconhecem um fato. Exemplo: certidões e atestados, que validam a existência de uma situação como a veracidade de um fato ou documento. Atos ordinatórios são aqueles que têm a função de organizar a atividade administrativa, como regulamentos internos ou instruções, mas não criam ou modificam direitos. Exemplo: ordens de serviço. 9. A anulação é a extinção do ato administrativo por conveniência e oportunidade da administração, mesmo que seja legal e válido. Tem efeito não retroativo ex nunc. Errado. A anulação de um ato administrativo ocorre quando ele é inválido por vício de legalidade, ou seja, quando o ato é ilegal. Não se trata de uma decisão por conveniência ou oportunidade da administração pública, mas sim por constatação de que o ato é ilegítimo ou contrário à lei. Anulação, ato administrativo ilegal. A administração pública pode anulá-lo de ofício ou por provocação, e o efeito é retroativo ex tunc, ou seja, o ato é considerado nulo desde sua origem. Revogação é a extinção de um ato administrativo que, embora válido, deixa de ser conveniente ou oportuno para a administração. Esse tipo de ato é realizado por motivos de interesse público e tem efeito não retroativo ex nunc. 10. A decadência administrativa refere-se à perda do direito de administração pública rever seus próprios atos devido ao transcurso de determinado prazo. Certo. A decadência administrativa refere-se à perda do direito que a administração pública tem de revogar ou anular seus próprios atos devido ao transcurso de um determinado prazo. Após esse prazo, a administração não pode mais atuar para desfazer os efeitos do ato, exceto se houver previsão legal expressa. Decadência, diferente da prescrição, que é a perda do direito dos particulares, a decadência diz respeito à administração pública e ao seu poder de corrigir ou reverter os próprios atos administrativos. 11. Agentes públicos são todas as pessoas físicas que, de forma permanente ou temporária, com ou sem remuneração, exerçam alguma função pública. Certo. Essa definição ampla inclui diversas categorias de agentes, como os agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos, militares, e até mesmo particulares em colaboração com a administração como jurados ou mesários. 12. Os agentes honoríficos são pessoas contratadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, ocupantes de empregos públicos. Errado. Agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar serviços públicos em caráter transitório, normalmente sem vínculo empregatício ou remuneração, como jurados, mesários e membros de conselhos. Eles não são contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e não ocupam empregos públicos. Os empregados públicos, sim, são regidos pela CLT e exercem suas funções em empregos públicos de maneira permanente ou temporária. 13. A função pública é um conjunto de atribuições de um servidor, que pode ou não estar vinculada a um cargo específico. Certo. A função pública refere-se ao conjunto de atribuições exercidas por um agente público, podendo ou não estar vinculada a um cargo público específico. Existem funções públicas que independem de um cargo, como ocorre nos casos de designações temporárias ou de funções de confiança, destinadas exclusivamente a servidores efetivos. 14. Provimento é o ato administrativo pelo qual se efetua o preenchimento de cargo público. Certo. Provimento é, de fato, o ato administrativo que formaliza o preenchimento de um cargo público. Ele pode ser originário, quando alguém é investido em cargo público pela primeira vez nomeação após aprovação em concurso público, ou derivado, quando o preenchimento ocorre por meio de movimentações de servidores já vinculados à administração, como promoção, readaptação, reintegração, entre outros.
15. Vacância é a abertura de um cargo público e pode ocorrer por motivo de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento ou perda do cargo. Certo. A vacância é o ato administrativo que resulta na abertura de um cargo público, podendo ocorrer por diversos motivos, conforme previsto em lei. Esses motivos incluem: exoneração, ato administrativo unilateral ou a pedido do servidor. Demissão, penalidade aplicada por infração disciplinar. Promoção, ascensão do servidor para um cargo de classe superior. Readaptação, servidor é alocado em função compatível com sua limitação física ou mental. Aposentadoria, afastamento definitivo por tempo de serviço, idade ou invalidez. Posse em outro cargo inacumulável, servidor assume um cargo que, pelas normas constitucionais, não pode ser acumulado com o anterior. Falecimento, término do vínculo em razão do óbito do servidor. Perda do cargo, por decisão judicial ou administrativa que implique no desligamento. 16. A vitaliciedade é a característica dos servidores concursados, que possuem uma relação jurídica permanente com um ente público. Errado. A vitaliciedade não é uma característica geral dos servidores concursados. Ela é uma garantia concedida a determinados agentes públicos em carreiras específicas, como juízes, membros do Ministério Público e defensores públicos, após o cumprimento de requisitos legais, como o período de estágio probatório. Essa garantia assegura que o agente só pode perder o cargo em casos excepcionais, como decisão judicial transitada em julgado. Os servidores públicos em geral possuem estabilidade, e não vitaliciedade, sendo que a estabilidade permite sua permanência no serviço público, mas não confere as mesmas proteções da vitaliciedade. 17. Remuneração é o conjunto de vencimentos do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas por lei. Certo. A remuneração é o total de valores pagos ao servidor público pelo exercício de suas funções, composta pelo vencimento valor fixo atribuído ao cargo efetivo e pelas vantagens pecuniárias permanentes, que são os adicionais ou benefícios previstos em lei, como gratificações, adicionais de tempo de serviço, entre outros. Essas vantagens são de caráter permanente e estão previstas em normativas legais ou regulamentares. 18. Os deveres dos servidores incluem, entre outros, a remuneração, férias, licenças, aposentadoria e assistência à saúde. Errado. Os deveres dos servidores públicos são as obrigações e comportamentos exigidos deles no exercício de suas funções, como lealdade à Constituição, dedicação ao serviço público, respeito aos superiores hierárquicos, e o cumprimento das normas legais e regulamentares. Já a remuneração, férias, licenças, aposentadoria e assistência à saúde são direitos dos servidores, e não deveres. Esses direitos são garantidos pela legislação e podem variar conforme a carreira e o regime jurídico do servidor. 19. Os servidores públicos podem responder administrativamente, civilmente e penalmente por atos e omissões praticados no exercício de suas funções. Certo. Essa responsabilidade decorre do princípio da responsabilidade na administração pública, conforme a Constituição e outras normas legais. Administrativamente, quando cometem infrações disciplinares, como atos de improbidade administrativa, que podem resultar em sanções como advertência, suspensão ou demissão. Civilmente, quando causam danos a terceiros ou ao patrimônio público no exercício de suas funções, podendo ser responsabilizados por reparação de danos. Penalmente, quando cometem crimes no desempenho de suas funções, sujeitando-se a processos e punições conforme o Código Penal e demais legislações. 20. O processo administrativo disciplinar pede ao meio pelo qual a administração pública apura infrações cometidas por servidores, assegurando-lhes ampla defesa e contraditório. Certo. Esse processo deve seguir os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao servidor o direito de se defender das acusações, apresentar provas e ser ouvido. O PED pode resultar em sanções disciplinares,
como advertência, suspensão ou até demissão, dependendo da gravidade da infração. O respeito aos direitos do servidor durante o processo é essencial para garantir a legalidade e a justiça administrativa. 21. Um exemplo de poder de polícia é quando um chefe de departamento aplica uma advertência a um funcionário público que chegou atrasado repetidamente ao trabalho, violando as normas internas do órgão. Errado. Quando o chefe aplica uma advertência a um funcionário público que se atrasou repetidamente, ele está exercendo o poder disciplinar. Esse poder é utilizado para aplicar sanções internas no âmbito da administração pública, com o objetivo de corrigir comportamentos e manter a disciplina entre os servidores. Por outro lado, o poder de polícia é voltado para a limitação ou restrição de direitos individuais em prol do interesse coletivo, geralmente em situações que envolvem a ordem pública ou a segurança, e não se aplica diretamente ao caso de um servidor infringindo regras internas de conduta. 22. O uso do poder ocorre quando um policial, durante uma abordagem, usa de força excessiva para intimidar uma pessoa que não oferece resistência. Errado. O uso do poder se refere ao exercício da autoridade para impor limites ou restrições em situações que exigem a manutenção da ordem pública ou da segurança. No entanto, o uso de força excessiva por parte de um policial, especialmente em uma abordagem onde a pessoa não oferece resistência, caracteriza abuso de poder ou abuso de autoridade, não sendo uma aplicação legítima do poder. 23. Os princípios expressos na Constituição Federal são razoabilidade, proporcionalidade, motivação, continuidade do serviço público, segurança jurídica e boa-fé. Errado. Embora os princípios mencionados sejam importantes para o direito administrativo, nem todos eles estão expressamente previstos na Constituição Federal. Alguns desses princípios são implícitos ou decorrem de outras normas e da doutrina. Vejamos. Razoabilidade e proporcionalidade. Embora ambos sejam princípios fundamentais do direito administrativo, eles não estão expressamente mencionados na Constituição, mas são amplamente aplicados pela doutrina e jurisprudência, sendo inferidos a partir de outros dispositivos constitucionais, como o princípio da legalidade e da justiça. Motivação. A motivação das decisões administrativas é um princípio implícito no artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A motivação é necessária para justificar atos administrativos que afetem direitos dos administrados. Continuidade do serviço público. Embora seja um princípio relevante na administração pública, a continuidade do serviço público não está expressamente previsto na Constituição, mas é um princípio implícito em várias normas e na necessidade de garantir serviços essenciais. Segurança jurídica e boa-fé. Estes princípios são mais amplamente relacionados ao direito administrativo e privado, mas não são expressamente mencionados na Constituição. 24. O Estado é responsável pelos danos causados a terceiros por seus agentes, no exercício da função pública. Certo. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício da função pública está expressamente prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece que o Estado deve responder objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, no exercício de suas funções. A responsabilidade objetiva significa que o Estado deve indenizar a vítima, mesmo que o agente público não tenha agido com intenção ou negligência. Porém, o Estado pode, posteriormente, buscar o ressarcimento do agente público, caso seja comprovada dolo ou culpa por parte dele. Esse mecanismo visa garantir a reparação dos danos causados, sem prejudicar as vítimas, e também assegurar a boa conduta por parte dos servidores públicos. 25. A responsabilidade por ato comissivo do Estado ocorre quando o dano resulta de uma ação ou omissão voluntária da administração pública. Certo. No caso de ato comissivo, a administração pública age ativamente, praticando uma conduta que gera o dano. Por exemplo, a emissão de um ato administrativo que causa prejuízo a um cidadão ou a execução de uma política pública que resulte em danos à coletividade.
Por outro lado, a responsabilidade por ato omissivo acontece quando o dano resulta da ausência de ação ou da omissão da administração, quando esta deixa de cumprir uma obrigação legal ou não age para evitar o dano. Em ambos os casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo a vítima ressarcida pelos danos causados. 26. A responsabilidade por omissão do Estado ocorre quando a administração pública deixa de atuar quando deveria, resultando em dano. Certo. Em casos de omissão, a administração não toma as medidas necessárias para prevenir ou reparar danos que seriam de sua responsabilidade. A omissão pode ocorrer, por exemplo, quando o Estado falha em cumprir uma obrigação legal ou não exerce a devida fiscalização, protegendo os direitos dos cidadãos ou garantindo serviços essenciais. 27. O nexo de causalidade é o prejuízo sofrido pela vítima. Errado. O nexo de causalidade não é o prejuízo sofrido pela vítima, mas sim a relação de causa e efeito entre o ato do agente público e o dano causado. Em outras palavras, o nexo de causalidade é o vínculo que demonstra que o dano sofrido pela vítima foi resultado direto da ação ou omissão do agente público. 28. A contribuição da vítima, quando esta também tem parte de culpa no evento danoso, é uma causa excludente da responsabilidade do Estado. Errado. Se a vítima também teve culpa ou contribuição para o evento danoso, a responsabilidade do Estado não é excluída, mas atenuada, com base na teoria da concorrência de culpas. O Estado continuará sendo responsável pelo dano, mas a quantia a ser ressarcida pode ser reduzida proporcionalmente à culpa da vítima. 29. A reparação do dano pode ser material indenização por danos patrimoniais ou moral indenização por danos morais. Certo. A reparação do dano pode ser tanto material quanto moral. Dano material ou patrimonial refere-se à indenização por prejuízos financeiros sofridos pela vítima, como perda de bens, lucros cessantes ou danos a propriedades. Esse tipo de reparação visa compensar o prejuízo econômico causado à vítima. Dano moral refere-se à indenização por sofrimento, dor ou humilhação experimentada pela vítima, que não resulta diretamente de uma perda patrimonial, mas de um impacto emocional, psicológico ou à honra da pessoa. Esse tipo de reparação tem o objetivo de compensar o sofrimento e os danos à dignidade da vítima. 30. O Estado tem o direito de regresso contra o agente público que, no exercício de suas funções, tem agido com dolo ou culpa e causado dano a terceiros. Certo. O direito de regresso é o direito do Estado de buscar ressarcimento dos danos causados por seus agentes públicos que agiram com dolo, intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia ao exercer suas funções. Quando o Estado indeniza a vítima de um dano causado por um agente público, ele pode reivindicar o valor pago de volta do agente responsável, desde que tenha agido com dolo ou culpa. Esse mecanismo visa garantir que o agente público responda pelos danos que causou, protegendo os cofres públicos e reforçando a responsabilidade dos servidores. Esse direito de regresso está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade do Estado e a possibilidade de o Estado buscar o ressarcimento do agente público em casos de dolo ou culpa.